Olá, estamos ligados de novo para mais uma programação interessantíssima aqui na TV HHE. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o mundo das profissões e com nossos grandes repórteres espalhados por aí, fazendo as nossas entrevistas. Vamos lá? Estamos aqui com o nosso primeiro convidado do programa, o Rafael. Qual que é a sua profissão, Rafael? Boa tarde, Natan. Então, eu sou servidor público federal. Tenho formação de médico veterinário e trabalho na auditoria e fiscalização federal agropecuária. Tudo certo então, vamos para as perguntas. O que mais te surpreendeu na profissão que você trabalha, que você descobriu só depois de começar a trabalhar nela? Como eu comecei trabalhando num matadouro frigorífico, então eu me surpreendi com a complexidade, de todo esse processo, de como os animais vêm lá do campo, passam por todo o processo de abate no matadouro, até ele se tornar alimento na mesa das pessoas. Tá bom então, impressionante. Como que é a rotina de um dia de trabalho típico para você? Hoje, eu já não trabalho mais no matadouro. Então a rotina hoje, num dia típico de fiscalização, é chegar no trabalho, no escritório, pegar o carro oficial e ir para os estabelecimentos aos quais eu fiscalizo. Então eu chego no estabelecimento, como é um estabelecimento produtor de alimentos, só que são alimentos de origem animal, pode ser carne, pode ser leite, pode ser mel, pode ser ovos. Então, a gente coloca um uniforme para entrar dentro da área de produção de alimentos e ali tem todo um processo de fiscalização, tanto das instalações, como dos equipamentos, como fiscalização também de toda a documentação que o estabelecimento gera, que eles têm que controlar o seu processo, e o processo em si, como começa, como são estocados os alimentos, de que forma, é uma forma segura, como os manipuladores fazem o seu trabalho, de maneira higiênica. Então todo esse processo, as condições da matéria-prima também, da uma carne, por exemplo, que chega, então tudo isso passa pelo processo fiscalizatório do nosso dia a dia de trabalho. Então, terminando as atividades de fiscalização no local, no estabelecimento, então eu vou elaborar um relatório daquela fiscalização. Então, terminado o processo relatório da fiscalização, esse relatório é entregue para o estabelecimento. Dependendo dos achados da fiscalização, pode haver a necessidade de tomada de alguma medida restritiva, de uma apreensão do produto, de uma suspensão do estabelecimento de alguma atividade. Então esse é o dia a dia do trabalho de fiscalização agropecuária. Entendi. Dia bem complexo, né? Vamos para a próxima pergunta então, olha. Qual que foi o maior desafio da sua carreira e como que você fez para enfrentar ele? O maior desafio, como a gente trabalha na fiscalização, é o desafio de lidar com esse processo mesmo, fiscalizatório. Por quê? Porque alguns estabelecimentos que não cumprem certas regras, de boas práticas de fabricação ou de processo, às vezes é necessário uma tomada de medidas restritivas. E isso, às vezes, não é bem-vindo pelo empresário, enfim, pelas pessoas ali ou pelos gestores, E pode acontecer de algum gestor ali não gostar ou ter ações ter medidas mais agressivas ou fazer ameaças. Então, são os desafios da fiscalização. Esses são, então, os desafios da sua profissão. O que você considera a parte mais gratificante e a parte mais cansativa da sua profissão? A parte mais gratificante sempre passa pela transformação na maneira de pensar das pessoas. Então, o que mais me gratifica é quando eu vejo que
ao passar, né, ao deixar ali naquele estabelecimento a atividade que eu fiz, né, ou a forma do trabalho, eu vejo as pessoas mudando de concepção em relação ao alimento, em relação àquele processo, né? Quando as pessoas entendem, quando as pessoas mudam de ideia, então ver a transformação daquele estabelecimento, porque as pessoas mudaram a forma de pensar do seu trabalho, isso é o mais gratificante para mim. Ver o estabelecimento melhorando em relação aos resultados, enfim. E o mais cansativo é realmente o processo fiscalizatório, né? E ter que lidar com os embates que tem, né? Claro que fazem parte. E para finalizar então, Rafael, vamos para a última pergunta. É assim, olha, qual conselho você daria para as pessoas que estão começando a atuar nessa área hoje? Eu acho que, independente da área, o conselho que eu daria seria um conselho que vale para qualquer área. Assim, né? Que a pessoa viva o seu propósito, viva o chamado dela para a vida dela. Porque o nosso trabalho é só uma ferramenta. Então, independente do trabalho que a gente realiza, do chamado, da sua vocação, o importante é viver aquilo ali como vivendo um propósito. Então, entregar o seu melhor, fazer daquilo ali o seu dia a dia, a sua vocação, servir as pessoas, cuidar de pessoas. Todos esses são conselhos que servem para qualquer profissão e para o sucesso na profissão que eu trabalho também. Bom, então, muito obrigado. Claro, né? Entrevistas assim você só encontra aqui na TV Gagaego. Agora vamos para o intervalo, voltamos já com nossa programação. Continue ligado. Mais um convidado então, como que é seu nome? Wesley. Wesley, qual que é a sua profissão, Wesley? Sou fonoaudiólogo. Beleza, então. Vamos para a primeira pergunta. O que mais surpreendeu na sua profissão que você só descobriu depois que você começou a trabalhar, né? Eu acredito que foi a quantidade de áreas que tem dentro da fonoaudiologia. Porque quando eu comecei, eu fui pensando numa área que era a voz, e quando eu acabei entrando nesse mundo, eu descobri que tem muitas outras áreas que é possível trabalhar. Inclusive, eu não fiquei na área de voz e fui para uma outra área. Então, isso foi o que me surpreendeu e é o que me mantém até hoje também, essa área. Certo, então. Vixe. Como que é a rotina de um dia típico de trabalho para você? A rotina é típica de qualquer outro trabalho, é corrido, mas acaba sendo prazeroso porque é algo que eu gosto. Então, pego cedo, das 8 às 6 praticamente, mas é prazeroso porque eu faço aquilo que eu sempre quis fazer e estudei para isso também. Tá bom, então, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira e como que você lidou com ele? O maior desafio, eu acredito que foi para mudar a área, igual eu mencionei no início, que eu pensava em uma e fui para outra. Então, o maior desafio foi começar nessa outra área com uma visão diferente daquilo que eu vinha me direcionando para trabalhar. Então, o maior desafio foi esse, mas após eu entrar também nessa área, eu acabei me adaptando cada vez mais e tenho mantido até hoje aí. Mas foi um dos maiores desafios. Tá bom, então, o que você considera a parte mais cansativa e a parte mais gratificante do seu trabalho? A mais cansativa, eu diria que seria quando, por mais que eu faço a minha parte, toda a questão de reabilitação, né, motora, né, do paciente, o mais cansativo é quando eu não vejo uma resposta do paciente, e muitas vezes nem por conta do paciente, mas pela situação
fisiológica, física, enfim, patológica, né? Às vezes com algum diagnóstico ali que atrapalha mais, então isso acaba sendo mais cansativo. E a outra parte a mais gratificante é quando eu consigo ver o resultado. Por mais que demore um tempo para ver esse resultado, a gente consegue enxergar, mesmo que seja mínimo, mas eu consigo alcançar isso. Então é bom também. Certo, então. Qual conselho você daria para alguém que está começando a atuar nessa área hoje? Eu diria para experienciar essa área, né? Continuar nesse caminho, que é uma área muito boa e ajuda muito as pessoas, desde do infantil até o idoso. Então continue, eu tenho certeza que vai gostar e vai poder ajudar também muitos pacientes. Vamos então à previsão do tempo. Nas últimas semanas, uma nova frente fria vem atingindo principalmente a região sul do país, com grandes pancadas de chuva. As temperaturas das principais capitais do país são Curitiba, para amanhã, quinta-feira, mínima 14 graus e máximo 24, para São Paulo, mínima 16 e máximo 27, e para o Rio de Janeiro, a temperatura máxima amanhã será de 31 graus. 32 países estão classificados para o mata-mata, e entre eles estão México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega, Colômbia, Suíça, Canadá, Brasil, Marrocos, África do Sul, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia, Bósnia, Austrália, Espanha, Cabo Verde, Bélgica, Egito, Paraguai, Portugal, Inglaterra, Croácia, Gana, República do Congo, Senegal, Áustria e Algéria. Sobre o mundo do automobilismo. A corrida na última semana, o GP da Áustria, terminou com a vitória de George Russell e assim está a classificação mundial. Primeiro está Kimi Antonelli, segundo George Russell, terceiro Lewis Hamilton, quarto Oscar Piastri e em quinto o atual campeão Lando Norris.